Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo número 2. Mateus, capítulo 2, e o versículo de número 16, que diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Cada vez mais a gente se convence pela Bíblia o quão poderoso é uma família, uma cidade, habitar nela pessoas que temem realmente a Deus. Temem e servem a Deus. Sempre lembrando, nunca confundam temer Deus, servir a Deus, com a forma que o mundo pensa, simplesmente professar uma religião. Temer a Deus, a fé bíblica, a fé que Deus respalda é somente a fé baseada na Bíblia, sempre lembrando disso. Não em toda a Bíblia, sempre lembrando, a Bíblia, ela é um complemento de 66 livros, com 260 e poucos versículos no Novo Testamento e quase 1000 versículos no Velho Testamento, 957, 958. Mas o seguinte, a Bíblia, ela não é para ser praticada toda. Tem coisas que não é para nós. Tem coisas que foi para o povo judeu. Tem coisas que vai se cumprir na vida deles. Então, mas a fé cristã, ela está bem declarada no Novo Testamento. Mas mesmo assim, é preciso, claro, o ensino para a pessoa não trazer para a era de hoje o que foi preciso para a igreja dos judeus também em Jerusalém. Então existe no mesmo Novo Testamento a separação para nós e o que foi para os primeiros judeus crentes em Jesus. Agora, a fé bíblica, claro que ela não pode ser pregada de qualquer maneira também, ela tem que ser baseada realmente na verdade. Agora, quando a gente percebe certos ensinamentos da Bíblia, a gente encontra pessoas, famílias e povos, a diferença da maneira de que Deus lidava com eles, e o quanto a pessoa ganha, o lucro que uma casa tem, o lucro que uma estrutura governamental, ou seja, uma cidade tem, quando o povo realmente conhece a Deus. Mas também existe uma desgraça que ela vai de pai para filho e vai passando para neto. Quando a família começa por alguém uma geração e Deus não tem direito de dirigir esta família. São famílias que não querem saber de obedecer Deus, como as desgraças perseguem as famílias. Eu li de propósito aqui a situação do rei Herodes. Este rei Herodes, ele era de uma linhagem de reis em Israel. Mas era uma família realmente impiedosa, uma família ímpia, uma família que a posição, a sede de poder é o que governava a vida deles, não importa de que maneira iriam tomar o trono. Este rei aqui então, que começou a reinar nos 37 anos antes de Cristo, e assim que Jesus nasceu, pouco tempo depois ele morreu, esse homem ele subiu ao trono na base do crime.
Ele era tão cruel, esse rei Herodes, que ele matou a própria mulher e os 2 filhos. Tudo por briga de reinado, tudo por posição de reino. Era então uma geração de família que realmente de Deus não tinha nada. Ele era um homem de sangue frio, como se diz. Ele era cruel. Era tão cruel que quando ele soube que em Israel nasceu o Messias, que era Jesus, ele foi informado pelos magos, então, sobre o nascimento desse Messias. E como os magos não disseram para ele o lugar certo onde Jesus estava, porque ele queria matar Jesus, porque ficou com medo de perder o trono, ele, para se garantir, então, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque aí ele garantiria, então, o direito de continuar a sua família no reinado. Então essa foi a razão, a história desta calamidade, que se cumpriu uma profecia do profeta Jeremias, que lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 15, o profeta viu essa calamidade que lemos no verso 18, que lá é proferido: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel aqui era a nação, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Então, isso foi o papel de um homem violento, um homem que não quis a intervenção de Cristo, não quis nada com Deus. E o que é interessante, que o filho dele, 33 anos mais tarde, assumiu o trono também, o Herodes Antipas, e foi esse outro Herodes, filho dele, de outra mulher também, da linhagem, que mandou cortar a cabeça de João Batista. Esse Herodes, o Antipas, ele era um rei que começou a ter um caso com a mulher do irmão dele. E quando foi descoberto João Batista como profeta, um dia repreendeu ele: olha, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. E aquilo custou a cabeça do João Batista. Tal filho, ou tal pai, veio tal filho. Quer dizer, existia um assassino no trono, o outro assumiu o trono da mesma linhagem, com o mesmo sangue correndo em suas veias, também sem temor algum, sem amor algum pela vida humana. Foi o sucessor dele, que 30 anos depois, 33 anos, também mandou cortar a cabeça de um profeta de Deus. Quer dizer, o crime, aquela natureza destemida, violenta, aquela natureza sem saber o que Deus pensa, foi vindo de pai para filho, para sucessores, né? E mais tarde ainda, nós sabemos por ensinos, por estudos, que o próprio neto também, o Herodes Agripa I, quer dizer, 14 anos mais tarde, ele foi um outro que matou o primeiro apóstolo, que foi Tiago, por decapitação. Assim que a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida, por Jesus ter voltado ao céu após a ressurreição, quer dizer, agora o próprio neto, também, para satisfazer o desejo de judeus e incrédulos, assassina, manda matar também um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, chamado Tiago. Quer dizer, o que é interessante, que o mal ele não cessou. E nós vamos, pela própria Bíblia daqui um pouco, entender por quê. Quer dizer, a coisa veio de um jeito e não houve um rompimento. O próprio apóstolo Paulo, depois por Herodes Agripa II também, que da mesma linhagem, também foi julgado. Quer dizer, morria um outro que assumia, mas era cada um pior do que o outro. Agora, por que eram assim? Provavelmente, eu imagino, segundo a palavra de Deus, que não havia surgido ninguém na família que mostrasse uma atitude diferente, que intercedesse diante de Deus, em termos assim de se posicionar como um servo de Deus,
que orasse por eles, que falasse de Deus com liberdade a eles, porque talvez eles não viessem ouvir um profeta de fora, mas talvez os sucessores, talvez alguém de parente que conhecesse o Deus da Bíblia, viesse a dizer já para o primeiro antes de Cristo: olha, o vô, o primo, o parente, já que era da linhagem, não é certo que você fez. Mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quer dizer, veio uma linhagem de assassinos. Mas será que não surgiu na vida deles ninguém no meio? Para que nessa família desse um temente a Deus? Claro que são mistérios de se questionar. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é a importância de você, nós, não desistir. E é bom que quem não está levando a fé muito a sério, mas a vida é uma vida confortável. Veja bem o que é que está garantindo este conforto. O que é que está provocando estabilidade em tua casa, se não é porque em tua casa tem um que teme a Deus. Isso é muito importante as pessoas saberem disso. Nós temos ensinamento bíblico que o Senhor Deus, em alguns casos, livrou cidades, não porque a cidade merecia, mas Ele disse que livraria tal cidade por amor dele próprio e por amor de Davi, servo dele. Vamos ler isso em Isaías 37. Como esse Deus, para você entender, você que está me ouvindo, por que a tua vida, você desfruta talvez de um bem-estar, uma mordomia no lar? Por que o teu lar passa muitos anos, muito tempo, sem doenças, sem miséria? Veja bem que é provável que alguém está posicionado diante de Deus, alguém é amado por Deus, porque respeita e teme a Deus, e talvez alguém, ou o restante do lar, da cidade, da família, também pode estar sendo beneficiado por causa da oração intercessória, por causa do amor que Deus tem a alguém da família que busca Ele. E isso, nós vamos ler pela Bíblia, como é real e é provado pela Escritura. Observe aqui onde vamos ler, em 37 de Isaías, verso de número 35. Olha o que Deus diz aqui. Porque eu, disse o Senhor Deus, defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Observe que Deus tinha feito promessas para Davi, para a cidade. Davi, na verdade, nessa época aqui, ele já havia morrido. Mas Deus se lembrou do que ele prometeu para Davi em vida. Prometeu que aquela cidade, quando Davi orou pela cidade, quando Davi governou a cidade, o Senhor Deus disse que iria zelar por aquela cidade por causa da comunhão que Deus tinha e do amor que Deus tinha por Davi. Então, quando a cidade foi atacada por Senaqueribe, o rei da Assíria, e zombou dos guardas de Israel, diz que ia fazer com aquela cidade o que ele fez com as outras, que tinham seus padroeiros, seus santos protetores. Diz que ia fazer com eles, e o Deus deles não ia poder livrá-los, não. E aí Ezequias, nessa época aqui, foi orar ao Senhor Deus. Disse: Deus, estão afrontando a ti, estão afrontando o teu povo. O Senhor Deus então manda um recado pelo profeta Isaías para o dito rei, dizendo: olha, tu não vai entrar nessa cidade, pelo caminho que tu veio, tu vai voltar. E disse então por quê? Porque eu vou defender essa cidade, por amor de mim e do meu servo Davi. Então, é bom, mesmo você aqui dentro, que está entendendo este caminho, essa doutrina sobre o Deus da Bíblia, que é o único Deus, o valor que ela tem, quando você
leva a sério e respeita a Deus. Crie um hábito, conquiste o coração de Deus, entenda pela Bíblia Sagrada como ser amado e amada por Deus. Às vezes, para você ser amado por Deus, você pode ser odiado por outros da terra. Porque a mente de Deus não é uma mente igual a dos homens que não o conhecem. A mente dos homens que não conhecem a Deus é uma mente depravada, é uma mente do vale tudo, é uma mente injusta, é uma mente que não tem respeito a Deus, que pecam constantemente diante de Deus. Mas a mente das pessoas que entendem como respeitar a Deus, obedecer sua palavra, se comportar de uma maneira que agrade a Deus, isso a pessoa só tem a ganhar. A oração dela, a vida dela, a presença dela no lar, no trabalho, onde for, será um escudo contra muitos males, mesmo que os outros não mereçam. Mas porque Deus honra, vela, aquele que respeita Ele também. A oração da pessoa, feita constantemente a Deus, por outros da família, por parentes, por estruturas, tem um grande efeito quando esta oração é feita de um coração realmente responsável com a palavra de Deus. Não porque eu oro, porque a maior oração é a minha expressão de vida. A maior oração é o meu andar, é o meu viver. Ela expressa realmente o que sou. Porque às vezes quando eu vou manifestar palavras diante de Deus, eu estou sendo uma coisa, eu estou falando. Até expressões que pareçam que estão em harmonia com as coisas divinas. Mas o meu andar no dia a dia é que vai falar mais alto. O meu comportamento, a minha expressão, a minha atitude, o que aprovo e o que não aprovo, se o que eu aprovo agrada a Deus ou não agrada a Deus. É a maior expressão de um orar. É esse estado, esse comportamento que faz com que Deus elimine muitos males de pessoas ao teu redor por amor dele e da tua pessoa. Por que Deus usa por amor de mim e por amor do meu servo Davi? É que Deus é um Deus que tem vergonha também. Deus é um Deus que Ele quer que o mundo saiba que o que Ele promete, Ele cumpre. Quando Deus tirou o povo do Egito, e Moisés foi o líder, quando o povo começou a errar, Deus disse: Moisés, o povo que tu tirou do Egito já se corrompeu. O Senhor Deus não quis nem assumir no momento que Ele tirou. Moisés, tu tirou. Deus já descartando o povo. Porque o povo, em pouco tempo, não quis mais saber do que Moisés transmitia quando ouvia de Deus para eles. Então Moisés foi orar a Deus. Moisés foi orar a Deus e disse: Deus, não faz isso. Não mata esse povo. Deus diz: eu vou matar. Eu vou matar esse povo todo e vou começar uma nova geração contigo. Moisés disse: não faz isso, porque as nações que sabem do feito teu, as nações que ouviram sobre os teus milagres lá para tirar o povo do Egito, eles vão falar mal de ti depois, Deus. Eles vão dizer que tu tiraste eles do Egito para deixar morrer nesse deserto. Eles vão dizer que tu só trouxesse até aqui e não pudesse fazer mais nada. Não faz isso. Aí Deus recuou do que disse. Deus pensou e disse: Moisés, por causa da tua palavra então, eu não vou mais fazer. E a Bíblia diz que Deus arrependeu-se do que disse. Retirou. Por quê? Porque Moisés pensou em Deus para não denegrir e nem difamar o próprio Deus. Vocês sabem hoje em dia, muitas vezes no próprio trabalho, na família, que Deus é esse teu? Quem é o teu Deus para fazer isso para ti? Não vai nessa. Esse teu Deus não vai responder nada. Então isso, muitas vezes, eles até estão falando porque alguém deu margem para isso. Os homens de Deus, Moisés, o próprio Deus, não quer que alguém na terra dê este material, dê esta margem, esta oportunidade, para a impiedade zombar dele. Por quê? Se o homem começar a zombar dele, a escarnecer dele, ele é obrigado a tirar a proteção contra os seres humanos, e diz a palavra de Deus, a própria Bíblia, que ele dá vazão à sua ira,
para desgraçar aquela sociedade, ou aquela família, ou aquela pessoa. Então, o Deus, quando diz por amor de mim, é porque Deus quer que o seu nome também seja honrado e zelado. Então, como ele havia prometido a Davi, ele disse, olha, para que o meu nome não seja difamado, denegrido, eu vou livrar essa cidade porque eu prometi. Não quero passar por um Deus mentiroso. E por o amor que eu tinha por Davi, porque eu prometi para Davi. Então é importante, meus irmãos, a validade e como você deve, quando orar com fé, e que vale a pena se manter numa posição firme diante de Deus. E para aquele aqui dentro, ligado à família, alguém da família, que não leva a conduta espiritual muito a sério, já serve de um recado para você. Existem famílias que muitas vezes o pai e a mãe, mais na geração de filhos, mais entre filhos, pai e mãe são servos de Deus, temem a Deus. E os filhos cometem a cometer muitas coisas erradas. E os pais dizem, meus filhos não fazem isso. Deus não se agrada. O pai e a mãe não ensinam isso. Por que vocês vão viver assim? Deus um dia vai punir vocês. E os filhos não dão importância. Querem viver conforme o mundo vive. Eu até quero dar um conselho para os pais aqui, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que o pai e a mãe têm a responsabilidade de conversar com seus filhos sobre Deus. Isso está bem claro na palavra de Deus. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te ao levantar. Quer dizer, isso está lá na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, se não falha a memória, sobre a ordem divina de o pai transmitir a filhos o conhecimento de Deus, para que eles também venham a seguir a conduta espiritual e não venham sofrer futuramente. Mas quando filhos não querem saber do ensinamento de Deus, claro que para um pai ensinar uma mãe tem que conhecer também. Como é que um pai e uma mãe vai ensinar sobre a Bíblia se eles não leem também? Fica difícil, não é verdade? Porque hoje em dia, as escolas, principalmente, estão trazendo todo tipo de misticismo, de incentivo, não vou dizer todo professor, mas existem muitos professores ímpios mesmo, que querem até convencer nossas crianças, nossos filhos, que é normal o homem se juntar com um homem, que é normal uma menina sem idade, uma mocinha solteira, enfim, que é normal se relacionar intimamente fora de casamento, e o que importa é viver o dia a dia, o futuro não interessa. Quer dizer, há uma mentalidade demoníaca em nossos dias, que é muito importante, filhos e filhas, serem conhecedores dessas verdades. Agora, vamos supor que lá numa família, pai e mãe são uma bênção, e os filhos começam a pender para o lado do mundão do vale tudo, bebedeira, drogas escondidas, esse relacionamento camuflado fora de casamento, que eu costumo muito tocar nisso, porque isso está virando uma epidemia nos colégios, famílias, esse mundão afora. Eu vejo, quando vou pegar minha menina no colégio, as faixas de idade das meninas de 15 anos já sai da aula de mãozinha dada com o moleque que com a calça lá embaixo, meia cueca embaixo do braço, que nem sequer trabalha, o pai está sustentando um moleque, um vagabundo desse, o pai mais cabeçudo ainda, já se arretando em canto de muro. Por quê? Porque o mundo está dizendo que isso é normal, mas para Deus não é normal, não é normal. Isso é o mundo quebrando, destruindo a fibra moral das pessoas. O que o diabo quer é isso. O diabo quer isso. O diabo quer fazer os homens pecarem e está fazendo tudo o que pode. Por quê? Porque Jesus, segundo profecias bíblicas, citou o nosso tempo, a nossa era, como era de cumprimento profético muito sério. E que nós devemos estar alertas. Então, hoje em dia, movimentos para incentivar o povo a viver de qualquer jeito é uma coisa diabólica,
Porque o diabo, seus anjos e o mundão, sabe que Jesus vai voltar. E quanto mais os homens pecarem contra Deus, o número maior vai ficar para ser julgado, para se levantar contra Deus. Porque o mundo em si vai se unir para lutar contra Deus. Claro que contra Deus ninguém vence, mas na loucura vão fazer isso. Então o engano tem que arrumar o maior número de adeptos possíveis. Por quê? Assim o homem erra, vai errando, e vai vir as consequências. Vindo as consequências, o homem começa a blasfemar de Deus. Quantas pessoas, na hora da luta, já xinga Deus? Talvez alguém aqui dentro. Então imagine, quando Deus desencadear a sua ira realmente, pragas, diz a Escritura, que Deus vai enviar na terra, permitir que males seja criado pelo próprio homem, seja vindo de Deus, que o homem vai estar andando, caminhando, o olho cai da órbita, dor por 5 meses, sofrimento, o homem vai querer suicidar, a morte foge, ele corta o pescoço se emenda de novo, corta os pulsos, sai o sangue, não morre, o sangue recria, porque Deus criou um prazo para uma certa época, que a sociedade vai pagar muito sério, muito caro, o comportamento. Então o mal quer isso, mas Deus não quer isso, por isso que há o ensino. Então, essa loucura hoje em dia, que a sociedade está vivendo, é muito importante pai e mãe ter o cuidado e estar de alerta com filhos, para que não venham a pagar futuramente um preço alto. Agora, se numa família, pai e mãe zelam, procuram cuidar, e o filho, filha, são rebeldes, eles podem até manter-se na rebeldia desfrutando, festando, a orgia, do seu jeito, e o pai e a mãe orando por eles. Eles podem até viver muitos anos assim, por causa da intercessão do pai e da mãe. Deus não os mata por amor de quem? Por amor da minha serva e do meu servo, que está orando por vocês. Então, é muito importante, e já vi famílias, que quando o pai ou a mãe morreu, a desgraça, aquele controle que tinha, virou um inferno na família. Porque, como se diz, soltaram as asas, mostraram as unhas, porque até então havia um intercessor por eles. Até então o Senhor Deus zelava e evitava muitos males naquela família, porque ali Deus via, ouvia do céu a oração deste homem ou desta mulher. Quando incentivamos aqui pessoas a orar, quem cria o hábito de orar, não vai pensar que o efeito da oração é só você ver o milagre amanhã. O efeito da oração, a pessoa cria o hábito de orar, buscar Deus, a própria oração, diz a Bíblia, ela serve de um aroma a Deus, terra a céu. Diz que ela é comparada a um incenso da velha aliança, que sobe às narinas de Deus. Quando a pessoa se curva, aquele momento de oração, que ela está concentrada em Deus, talvez vocês não saibam, mas você está oferecendo um sacrifício como um aroma suave a Deus. Mesmo que materialmente não tenha um efeito ali, mas você sentirá e saberá do efeito no futuro. Observe o Salmo 141 aqui, o que o profeta diz, e é bom que você grave bem em teu coração, você que ora e você filho, você esposa ou esposo que aqui está, talvez não leve a fé muito a sério, talvez você não sabe que a tua vida ainda está estabilizada, está sob controle, porque alguém está orando por ti, alguém está temendo a Deus, não é rezando, está te apresentando tu a Deus. Deus tem a misericórdia dele, dela. Deus ajuda, Deus abre a mente dessa pessoa. Quer dizer, alguém pode estar orando por ti. Olha o que diz o Salmo 141 aqui, e o versículo de número 1 e 2. Diz assim o salmista: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Amém? Observe que os homens de Deus sabiam o efeito
daquele momento de clamor a Deus, aquele momento de orar. Quando a gente aqui convida, incentiva todos vocês, quem puder, vem para o culto antes. O culto é 7h30, vem às 7. Todo mundo queimar um incenso antes do culto a Deus. O culto será muito diferente. O culto será muito diferente. Você tem que aprender a honrar a Deus, a agradar a Deus. Num sábado, quando nos reunimos para orar na cabana, você que pode, não deve usar esse tempo para coisas supérfluas. Não deve usar esse tempo para ficar vendo lá filmezinho de não sei do quê, ou de papo furado, porque no amanhã você vai precisar da intervenção de Deus a teu favor. Nós temos que plantar, meus irmãos, temos que aprender a plantar no reino de Deus, porque ninguém está isento, ninguém escapa do mau dia. Isso está bem claro em Efésios, no capítulo 6 e o verso 10 ao 14. Lá dá uma relação e uma advertência para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para poder resistir no mau dia. Quer dizer, toda pessoa é surpreendida por um dia mau, não questão de um dia, aquela fase na vida que tudo está querendo ficar ruim, seja desemprego, seja desentendimento com pessoas, seja uma decepção amorosa, seja um problema de ordem física, uma enfermidade, enfim. Todo ser humano está sujeito a passar por isso. Mas nada melhor de que quando chegar uma fase dessa, tu ter certeza que alguém vai te ouvir. Alguém vai te responder. Alguém vai te pegar pela mão e vai dizer, não tema minha filha que eu te ajudo. Eu te ajudo a cruzar a fase difícil. Não tem coisa melhor para o ser humano. Observe, meus irmãos, aqui em Ezequiel, capítulo 20. Como esse Deus realmente faz coisas por amor do próprio nome dele. Capítulo 20, verso 14. Olha a expressão desse Deus. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Aqui Deus está dizendo que o que fez pelo povo hebreu ao sair do Egito, o que ele fez de bom para eles, foi para que o nome dele não fosse profanado. Assim é hoje. Jesus, o nosso Senhor, te tirou da lama do pecado, te tirou da escravidão. Você que realmente se converteu a Ele de verdade. Este é o efeito. No andar da tua vida espiritual, haverá obstáculos pela frente. Se você permanecer fiel a Ele, Ele vai te fazer vencer, porque Ele prometeu isso. E Ele não quer que o povo venha dizer que você está crendo num Jesus furado, que você está crendo num Senhor que não faz nada, porque Ele prometeu fazer milagres. Ele prometeu mudar a vida do crente em Jesus. Está escrito claramente. Ele liberta da opressão, liberta do reino da morte, do medo da morte. Prometeu restaurar o corpo de ordem física. Tudo depende da nossa perseverança, porque Ele prometeu. Então Ele, não, eu faço por amor de mim. Eu prometi. Então é importante que a gente persevere nesta confiança sem desistir. Que Deus é fiel e sabemos perfeitamente disso. Em Ezequiel capítulo 22, observe aqui, ó. Por que às vezes em uma casa, em uma família, a desgraça pega e não para? O câncer pega num, passa para o outro, um deu derrame, outro dá também, um infarte, o outro vão dando infarte, um era ladrão, outro vão dando tudo ladrão, uma era prostituta, a mãe ou a filha vão dando tudo prostitutos, parente, neto, e vão vindo todo, enfim, a desgraça pega e vai indo, por causa disso aqui, ó. Ezequiel 22 é o capítulo, e o versículo de número 28 em diante diz assim, ó: os teus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas. Aqui é os ensinamentos falsos, que é como usar o cal como calhação para encobrir o erro, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus,
sem que o Senhor tenha falado. Hoje tem muita gente, hein? Cuidado de você que... tu quando tem lugar que fala Deus, eu entro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque muita gente está entregando ensinamentos em nome de Deus, quando Deus não mandou e quando não é um ensino como Deus. Não estou falando aqui daquela igreja evangélica que tem um costume que não temos. Não, se eles anunciam que Jesus é o Senhor, crê no único Cristo, prega o arrependimento, prega o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prega o batismo no Espírito Santo, novidade de vida, ela está certa. Se tem algum costume que não cabe contigo, não fique lá. Fique onde costumes não intervêm na doutrina. Agora, eu me refiro, hoje surgindo tantos homens desse mundo afora, de seitas que não tem nada a ver com a Bíblia, querendo dar lições espirituais para o povo, aproximar o povo de Deus. Quando o próprio Deus diz assim, que alguém está falando mentira em nome dele, né? Quando o Senhor nem sequer falou. Aí no verso 29, diz assim, contra o povo da terra, praticam extorsão. Que é hoje o comércio em prol do dinheiro em nome de Deus. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aquele é o estado do mundo, desse povo de Israel, em determinadas circunstâncias. Não foram sempre assim. A corrupção estava de um modo geral. Tudo, não havia nada de sã no meio da sociedade. Aí o que é que Deus fez no verso 30? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Isto vale hoje ainda. Esse muro aqui, a brecha, que brecha é essa? O ensino foi referente ao muro. Sobre nós, ou paira a proteção de Deus, ou Deus retira sua proteção e há um vácuo, um espaço, onde os poderes das trevas têm livre acesso para lançar sobre nós praga, problema, armadilhas, ciladas, acidentes. Isso é o furo, isso é a brecha no muro de proteção. Então, quando o homem começa a transgredir muito contra Deus, cria esse espaço, esse vácuo. A proteção de Deus é afastada. E agora, os demônios, os maus espíritos, têm livre curso para atingir esta família, esta pessoa. Deus não queria isso para o povo e disse, eu procurei no meio deles alguém para vir interceder, alguém para se colocar nesse buraco do muro, para interceder a mim a favor deles, mas não achei ninguém. Todos estavam corrompidos. Assim muitas vezes é numa família, a idolatria predomina, a blasfêmia contra Deus, só o espírito religioso, nada de conversão, nada de arrependimento, nada de mudança de vida, nada de amor ao Deus da Bíblia, o Deus único Deus, nada de fé no Salvador Jesus. Aí acontece, é uma família onde o mal está de olho, onde o mal está ali. E não é Deus que quer isso. O que Deus quer é que pelo menos em cada família, o bom que fosse todos. Mas um só numa casa já evita muitos males, porque ele está constantemente como intercessor entre aquelas pessoas e Deus. Este é o papel do crente em Jesus. Agora é bom que aquelas pessoas ligadas a nós, a você, saibam disso. Até para alguém aqui que talvez não leve o temor a Deus muito a sério, talvez você que não quer um compromisso a sério com Cristo, não quer realmente uma responsabilidade como cristão, assumir o papel de cristão, ser batizado direitinho, Santa Ceia, mudar o comportamento, ser responsável com o corpo, a igreja em si, a vida pessoal, fazer parte do corpo. Não, eu não quero compromisso, que eu gosto da igreja tal, daquela tal, eu não quero compromisso, está errado, está errado. Você tem que ter compromisso com Deus, e Deus terá compromisso contigo. Deus não está em busca de pessoas indecisas, Deus quer pessoas decididas, que abraçam a sua cruz e dizem, não, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a palavra de Deus. Porque o ser humano é na hora do pepino, como se diz, é que ele diz, ai, ai, ai. Mas Deus é tão bom que Ele nos alerta quando tudo vai bem ao nosso redor. Por que a Bíblia fala em Eclesiastes 12,
Lembra-te do teu Criador quando tu for novo, antes que venham os maus dias, e tu venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, o alerta de Deus, nos lembrar dele já na juventude. Olha, te lembra, te compromete, conheça o Deus, conheça sua palavra, procure andar, buscar a face desse Deus, te ligar a esse Deus, antes que venham os maus dias. Por isso que há famílias, há pessoas, que quando vem o mau dia, ela não tem fé para sair daquela situação. Tem pessoa que quando o mau dia chega no câncer, chega na AIDS, chega na hepatite, essas pragas estão matando, quando chega esse mau dia, o mal chega e realmente destrói. Por quê? Não havia uma estrutura espiritual que devia ter sido formada nos bons dias. Deixei passar. Aproveitei os bons dias para gastar em prol do meu prazer e do que eu pensava. Aí o mau dia me surpreendeu. Eu não tinha fé, eu não tinha graça de Deus na minha vida, eu não tinha poder de Deus na minha vida para combater pela fé aquele mal. Aí aquele mal me desgraçou. Porque se eu, quando estou bem fisicamente e emocionalmente, não consigo buscar Deus, não vai ser morrer no fundo de uma cama que eu vou conseguir orar, que eu vou conseguir buscar Deus. Não, eu só consigo me concentrar, eu só consigo expressar meus pensamentos quando eu tenho voz, quando eu tenho força física, quando eu tenho a mente no lugar, enfim, aí eu consigo buscar Deus, porque orar é falar. Orar, buscar Deus, exige meditação, exige concentração, exige momentos a sós com Deus. E isso o ser humano tem a ganhar. Quando o mau dia chegar, pode até chegar, mas tem aquele Deus da Bíblia que diz, eu vou tirar dessa por amor de mim e por amor de ti também, porque eu prometi isso. Eu vou te ajudar, porque eu prometi estar na minha palavra. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É muito importante a pessoa saber disso. Deus em uma casa, em um ambiente, vai proteger muito esta casa. O bom seria a família toda, já pensou? Vocês já pensaram, meus irmãos? Não é por força nem por violência, mas já pensaram se aqui cada casa, se aqui cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, assumisse um compromisso, todos juntos, de ter seu culto doméstico, e uma vez ou duas na semana, sentarem pelo menos por uma meia hora, todos lerem um trecho da Bíblia, aquela parte que cabe ao cristão, sobre as coisas de Deus. Mas eu sei perfeitamente que isso hoje é difícil em todas as casas. Muitas vezes um faz, ou dois, três não. Não é por força, não é por violência, mas seria a coisa mais certa para manter este lar realmente sob uma total proteção divina. Mas mesmo assim esse Deus, por amor ainda de um ou de outro, se é numa casa de 5, 6, lá tem 1, 2. Aqueles 5 e 6 não sabem o restante. Que muitos favores estão desfrutando, porque Deus está protegendo, por causa de alguém que naquela casa ora por todos. Eu sei que isso é uma atitude de fé, que nem todos creem assim, mas é a pura verdade. Isso é comprovado até num acidente que você percebe. Há poucos dias morreu aqui, pertinho de nós, uma moça, de 20 e poucos anos, que eu até vi pela televisão o carro como ficou. O corpo da gabine ficou perfeito inteiro. O volante estava estourado com o impacto, mas morreu. Mas você às vezes depara com alguém que o corpo, o quadro que sustenta o corpo humano ali, é todo esmagado. E não morre ninguém. Estão me entendendo? Então, isso não é coincidência. Isso chama-se livramento. Por que não sei? Em parte porque eu digo aquele que foi livrado. Sabe-se que quando Deus não quer que morra, não morre. Mesmo que tentar suicidar, cortando uma veia, um pulso, alguém vai achar e vai dar tempo de levar para o hospital. E vai se recuperar. Porque quando Deus não quer que ela morra, provavelmente é o propósito que Deus tem com aquela pessoa, ninguém vai morrer antes do tempo.
Agora, existe vidas que são ceifadas pelo mal, devido a provocações que vêm de trás, em uma linhagem de pessoas totalmente desprovidas da graça de Deus. Isso é possível. Isso é possível. Que Deus zela e vela pelo que promete, isto Ele faz, temos certeza disso. Observe uma coisa no livro de Gênesis, o capítulo número 21. Capítulo 21, versículo de número 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão era um homem de oração, sabia? Ele tinha o hábito de levantar de madrugada. Eu às vezes me acordo às 5 da manhã, ele vai dormir tarde. Mas como é diferente ficar das 5 até às 6, 6 e meia, das 4 e meia, 4 horas, sozinho numa mesa com Deus, meditando sua palavra, conversa com Ele, reflete, medita. É uma beleza. Faça isso você que não faz. Só nós os velhos que fizemos isso, né? Perdemos o sono. Os novos caem na cama 10 da noite, se não bater na porta 9 da manhã, parece que estão mortos. Não é? Não é? Não façam isso, jovens, se acorde. Faça o que diz em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Abraão levantava de madrugada, tinha o hábito para orar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Sempre lembrando esse tiro de arco aqui, era uma distância de 100 a 150 metros. Que um arco de flecha ia, tchá. Você às vezes entender a linguagem bíblica. De que distância ela foi um tiro de arco? Tiro de flecha, 100, 150 metros. Afastou-se o menino, deixou o menino embaixo de uma árvore, foi para longe dele essa distância para esperar ele morrer. De sede, de fome, os dois num deserto, que ela não queria ver a morte do filho. Vamos chegar ali, mais adiante. Deus, porém, verso 17, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Paramos um pouquinho aqui. Deixa eu falar um pouquinho só dessa história para depois orarmos juntos. Essa Agar aqui, ela era uma escrava de Abraão. A mulher de Abraão era a Rebeca. Perdão, era Sara. A Rebeca era a nora. Era Sara. Sara, na época, não podia ter filhos. Então, ela queria muito ter um filho e Deus, então, permitia tal. Usaram a escrava para gerar um filho, nome Ismael. Que são hoje esses encrenqueiros do Irã, do Iraque, ali, Arábia. Essa geração de Ismael. Só que quando Sara teve o filho, ela não aceitou mais a escrava em casa com o filho do marido. O cara que isso hoje virou moda e arrumaram bronca para a cabeça. Eram casos que na era antes da lei, não havia os 10 mandamentos ainda, eram alguma coisa que Deus permitia ali entre eles, que hoje isso é condenável. Para que ninguém tome esse versículo, pode? Não pode não. Já tinha gente, nossa, achei uma igreja boa. Boa não, aqui é ruim. Aqui é ruim. Aqui o bicho pega. Que não tem nada de como ir à missa, a mulher num canto e a amante na outra, não. Ou é a mulher ou não é nada. Esse negócio o mundo é que vale tudo. Que é um ambiente de aprender a palavra de Deus. Se negar o fogo aqui, antes de procurar um caminho fácil, é para o inferno igual. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele te ama, quer abrir os teus olhos, não quer te ver sofrer, quer que tu aprenda a verdade. Mas naquela igreja lá eles não falam muito disso para não ofender a gente. Problema deles. Quando é a verdade, a pessoa não ofende. Quem é da verdade, diz a Bíblia, ouve a verdade. Se eu falar aqui contra amantes, contra namoro ilícito, e você não gostar, é porque você gosta de viver errado. Mas Deus não admite esse comportamento. E você negar o que eu prego, não está negando a mim, está negando o próprio Deus, que é extraído de sua palavra. Lembre disso.
Que no amanhã a obediência vai te fazer falta. No amanhã. Mas voltamos à palavra. É só para te abrir os olhos um pouquinho. Verso 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou o quê? Esses brigão do Iraque e do Irã ali. Frecheiro. Essa tribo desse rapaz aqui. Só que é o seguinte. Abraão despediu Agar com o moço. Botou lá um pãozinho numa mochila, lá, um odre com água e, pega a direção e te manda, porque Deus assim deseja que faça isso. Eu orei a Deus. Deus mandou te despedir e ficar só com a minha mulher, Sara. Porque Sara vai engravidar, Deus prometeu. Nem engravidou ainda, mas vai engravidar. Deus prometeu e eu sei que vai engravidar. Ele pegou, porque confiava em Deus, já despachou Agar com o filho. A mulher andou, caminhou, acabou a água e o pão. Achou uma árvore, sentou embaixo. Começou a chorar. Porque via que o rapaz ia morrer também. Ela morreu de um lado, o rapaz do outro. O que me chama a atenção, que foi lido aqui nesse texto, que quando a coisa realmente ia acabar em desgraça, um anjo de Deus falou do alto, do céu, interviu. E o que é que o anjo de Deus disse? Que ele ouviu a voz do rapaz. Era para ter sido ao contrário. Agar, Deus ouviu a tua voz, a tua oração. Mas a mãe estava despencando em choro. Não é que foi lido ali? O final do verso 16. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O final do versículo 16. Agar chorando. Deus, porém, verso 17, ouviu o choro do menino? Não, a voz, né? A voz do menino. Por quê? Provavelmente o moço começou a orar. Porque Abraão, como pai conhecedor da vontade de Deus, passou o menino também. A mãe se deu por derrotada totalmente. E o menino se lembrou do ensinamento de Abraão. Começou a falar com Deus. Como falava, não sei, mas Deus, queremos água. Deus não nos deixa morrer. O pai Abraão ensinou assim, que tu existes. E Deus então, por amor de Abraão, por amor dele próprio, que havia prometido a Abraão, atendeu a voz do menino, também por amor a Abraão. E por amor a dele próprio. A própria mãe também foi liberta. A própria mãe também foi protegida. A própria mãe também foi beneficiada. Por causa de quem? Do filho, chamado Isaac. Perdão, aqui não era Isaac, que era o Ismael. A mulher chamada Agar também foi beneficiada. Em momentos que ela achou que tudo já havia acabado. Não tem mais jeito. Quem é que mudou a história dela? O próprio Deus. De que maneira? Aqui diz, verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela o quê? Um poço de água, mas até então não tinha poço ali perto. Aquele negócio, quando Deus é a favor de alguém, ele faz aparecer poço no deserto em qualquer lugar. Quando Deus quer abençoar uma pessoa que respeita a Ele, Ele dá o escape, a providência, no momento e no lugar que você não imagina. Por isso que vale a pena perseverar confiante em Deus. O mal hoje em dia, que a sociedade não quer crer na palavra de Deus. Eu quero uma igreja que eu vou lá e já resolvo o meu problema. Estão dizendo que tem um homem lá que faz tudo, lá vou eu correndo, estou lá cedo. Estão me entendendo? A sociedade está com muita pressa. De um modo geral, diz crer em Deus, mas é só de fachada. Quando eu creio em Deus, como esse menino acreditava porque aprendeu com o pai,
Mesmo ali naquele deserto, ele não se deu por vencido. Enquanto a mãe se lamentava, ai meu Deus, eu nunca imaginava que a minha vida ia acabar assim no deserto, morrendo de fome e sede, e chorava. Quer dizer, ela nem falava mais, só chorava. O menino deu guerreiro por isso. Guerreiro de oração também. Começou a falar com Deus. Deus ouviu. Fez aparecer um poço perto deles. Ela estava de olho fechado? Não, ela estava com o olho aberto. E se abriu os olhos, foi no mundo espiritual. Foi uma percepção para ela ver o que antes não via. Para saber que Deus é o Deus do milagre. Quando se ora, quando se crê, quando se intercede por alguém. Quando a mãe se entregou, o filho era um guerreiro. Não vou me entregar. De maneira nenhuma. Porque o meu pai me falou do Deus que tudo pode. O meu pai falou que ouviu a voz de Deus muitas vezes. O meu pai me ensinou sobre esse Deus. E é esse Deus que o meu pai falou que eu vou orar. Eu só imagino que bicho bom que não deu o menino na oração, né? Hã? Que moço bom que não deu. Aprendeu a exercitar a fé. Exercite a fé. Não custa nada. Fale com Deus. Fale com Deus. Pratique o que aprenda. Ponha a fé em ação. Faça funcionar. Comece a fazer funcionar. Não te entregue por nada. Creia no Deus da Bíblia. Ele vai mudar a tua história. Ouça, imite teu pai, imite a mãe. Imite o parente que já crê no Deus vivo. Imite aquele que ora. Imite aquele que crê em Deus, que vê Deus agindo pela fé. Não imite quem não crê. Não imite ateu. Não imite rebelde. Imite as pessoas que respeitam a Deus, porque vai ser na hora do deserto na vida que Deus vai fazer a diferença em tua vida. Vai ser na hora que parece que tudo acabou, que Deus vai aparecer uma fonte em tua vida, uma solução em tua vida. Ele vai te abrir os olhos e vai dizer, ó, lá está o lugar, lá está a direção que tu pediste, lá está o teu desejo realizado. E quantos estão tentando realizar o desejo? Quantos estão tentando buscar uma solução? E procura o poço de água aqui, procura lá, e se bate, e vai. Pare, faça como o menino fez. Daqui um pouco eles entram em depressão. Choro, se lamento, a vida não me ama, ninguém me ama, eu vou morrer, vontade de morrer, desistir da vida. O menino, não. Tem um Deus que faz mudar a história. Tem um Deus que faz brotar água da rocha. Qual era o problema deles? Água. Qual é o teu problema hoje? Não sei. Seja lá o que for, Deus pode mudar a história.